E o BAP esteve lá para apresentar os números espetaculares do Flamengo em 2025 e, como se não bastasse, projetar um ano de 2026 ainda melhor. É o Flamengo absolutamente dominante no futebol brasileiro, não sei o que vai sobrar para os outros. Tem até reportagem do Rodrigo Matos. Por que BAP entende que o Flamengo tem que aumentar a sua dívida? Ele entende... Bom, deixa eu só dar alguns números aqui para vocês terem uma ideia. Receita do Flamengo foi de 2,071 bilhões. Não era nem esperada essa receita. Queria essa receita um pouco mais para perto de 2030, mas já tem essa receita agora. 700 milhões a mais em relação ao anterior. 700 milhões é muito no futebol brasileiro? Eu vou te dizer o quanto é 700 milhões. 700 milhões foi a arrecadação do São Paulo, que é um gigante, tão gigante quanto o Flamengo. Também campeão, também com uma história incrível. Então, o Flamengo, o crescimento do Flamengo foi o que arrecadou, foi a receita do São Paulo. O que vê uma diferença, é como se não fosse times de divisões, de prateleiras diferentes. O endividamento operacional foi de 96 milhões. Esse é o ponto que o BAP diz que ele poderia ter mudado, mostrando uma grande redução, já que ele fechou 2024 com 346 milhões. Ele entende que, como ele permitiu que esse endividamento caísse tanto, o clube poderia investir ainda mais. A gente vai falar vários pontos aqui sobre essa história. Olha o gráfico aí, que ele mostrou, que é o faturamento do Flamengo lá em cima, aquele em vermelhinho ali. E aí um destaque, né? O crescimento de arrecadação foi São Paulo, que é a quarta bolinha ali. E aí ele fala a seguinte frase: vai haver um fosso, está se abrindo um fosso, começa a haver um fosso enorme de distância do Flamengo para os outros clubes. Não me surpreende, porque eu estou falando isso há algum tempo já. Quem fez, fez. Quem não fez, esquece, meu amigo. A apresentação foi muito contundente, né? Com muitas informações importantes. E um detalhe, né? Muito se discute até hoje, que é uma estupidez sem tamanho, inclusive na mídia. Desconhecimento, desinformação. Tem que dividir melhor o dinheiro da televisão, das transmissões, porque o Flamengo ganha muito. Quinta receita do Flamengo é o dinheiro de TV. Quinta. No ranking que ele apresentou ontem, atrás de publicidade, dinheiro de bilheteria, venda de jogadores e sei lá mais o quê. É a quinta do ranking. Ou seja, o Flamengo cada vez menos depende, né, do dinheiro. Ele é importante, claro, mas não é o que puxa esse faturamento para esse nível tão elevado, né? Isso já mudou muito, já vinha mudando há algum tempo. Acho que não chega nem a um quarto do faturamento o dinheiro dos direitos de transmissão. Então, quando se discute, inclusive, como se discutiu, um percentual que dá 2,5% do faturamento do clube, talvez até menos hoje, daquela briga com a Libra, tudo que se falou, aquilo tudo, para mim, é desconhecimento, ignorância ou tentativa de vender narrativas que não correspondem à realidade. Né? Como se aquele fosse o fator preponderante para um ter uma condição melhor do que outros. Quando, na verdade, tem uma série de razões que levam a isso, né? Houve uma organização. O Flamengo, aliás, há quem tema, ou não acho que teme, não. Há quem torça. Meta os pés pelas mãos para dar tudo errado. Difícil, amigo, muito difícil. O Flamengo tem uma lei de responsabilidade fiscal desde abril de 2015. Os dirigentes podem responder, inclusive, com seus próprios bens, se por acaso eles forem agirem, digamos assim, de forma que venha a levar o clube a ter problemas sérios, né? Por desonestidade, por incompetência. Má gestão, né? Entre outras questões, pode haver afastamento. Então, existe um estatuto que protege, pode acontecer, eventualmente pode acontecer. Eu sempre digo, depois que destruíram o Manchester United, praticamente qualquer clube pode estar sujeito a um terremoto desse. Mas é bem mais difícil, bem mais difícil. E as pessoas que estão lá, houve cisões, né? Mas o BAP e outros, tantos que com ele estão nessa gestão, estavam lá em 2012, 2013. Sabe, é o mesmo grupo, com algumas cisões, mas a ideia é a mesma. Então é muito difícil que isso mude. Pode ser que mude e tal. As pessoas têm o direito de torcer para que isso aconteça, porque ao invés de torcer e cobrar para que os outros se organizem, subam, né, galguem parâmetros, como diria Lazzaroni, muita gente prefere torcer para que o que está em cima caia, para ficar todo mundo na vala comum. Porque o potencial de alguns clubes brasileiros é para chegar perto disso aí. Alguém tem dúvida de que o Corinthians poderia estar hoje aí brigando com o Flamengo para ser o clube de maior faturamento, pelo potencial que tem, maior torcida no maior mercado do Brasil? Mas a gestão é
antítese disso que vem sendo feito no Clube Carioca. Então, de fato, é uma distância que tende a aumentar. Pelo que a gente viu ontem, assim, os números são realmente impressionantes, porque não se imaginava atingir tão rapidamente, como você falou, aí, essa casa dos 2 bi. E com relação à dívida, o que acontece? O que ele defende, que o Flamengo pode contratar mais. Contratar é se endividar. Mas o Flamengo pode fazer dívida. Aliás, é uma coisa também sempre importante dizer. O problema nunca é fazer dívida. Você pode fazer uma dívida. Você pode, por exemplo, comprar um carro. Se você consegue pagar as prestações do carro, não é um problema. É uma dívida, mas você está pagando. Você tem dinheiro para pagar. Você ganha um valor X por mês e aquela prestação cabe no seu orçamento. Problema nenhum. Um apartamento, pagar por uma viagem, tudo isso é dívida. Que a pessoa faz, o clube pode fazer a dívida para contratar um jogador, para melhorar o seu centro de treinamento, para fazer uma melhoria aqui ou acolá, né? Especialmente quando ele tem aí uma situação de total controle. Não deve salário, não está devendo outros clubes, pelo contrário, tem dinheiro para receber. Então, quando você vê, por exemplo, houve enfrentamento, Flamengo Internacional numa Libertadores esse ano, vê essa situação do Flamengo e vê a situação do Inter, que não paga o Thiago Maia até hoje, olha só, não consegue pagar um jogador, gente. Aí vai vender o Vitão para o Cruzeiro, vai receber o dinheiro, vai pagar o Thiago Maia? Não sei, talvez não, né? Não pagou até hoje, né? Então, assim, são gestões muito diferentes, muito distantes. Citei só um exemplo, você poderia pegar vários aí, que fazem com que esse abismo vá se criando e a tendência, de fato, é que ele aumente com relação à maioria dos clubes. Da gestão do Landim para agora, quando o Landim assina com a Libra, o Flamengo passa a ganhar bem menos. A questão é outra. A questão é que não houve concordância com relação à distribuição de um determinado percentual. Simples assim, não houve uma assinatura concordando e aí surgiu todo esse imbróglio. Mas isso é uma gota dentro de uma piscina. Não é por isso que o Flamengo tem mais. E o que eu quero dizer é que não é esse o fator preponderante. Como já foi dito e repetido, até hoje é repetido. Como se a televisão, ou não a televisão, os direitos de transmissão, que não é só a TV, né? Hoje em dia, o streaming também, fosse o fiel da balança. Não é mais. Só com a Betano o Flamengo ganha mais já. Exato, não é mais, exatamente. Então, assim, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. A questão é o seguinte, cara, isso tudo custou, teve o remédio amargo. Ninguém quer tomar o remédio amargo. Aí é difícil, irmão. Aí é difícil. Sabe, eu já vi gente em outra rede social falando, não, em 2013 o Flamengo dava calote. Não, em 2013 estava devolvendo o Wagner Love, dispensando o Dorival, cortando na carne, pegando dinheiro da Adidas, que recebeu de luvas do contrato, indo lá pagar a dívida com o governo. É isso que estava sendo feito. Então, assim, custa, né? O Flamengo viveu na vida louca até a Patrícia Morim. Dali rompeu, acabou. Agora, tem duas coisas que são necessárias. É necessário que você tenha gente com essa boa intenção e gente qualificada também, né? Não adianta só o cara querer fazer. Tem que se cercar também de pessoas. O próprio Palmeiras, quando passou para a reestruturação, não foi o Paulo Nobre com a varinha de cordão do Mago Merlin e o dinheiro dele. Ele contratou pessoas. O Flamengo hoje tem pessoas em cargos importantes, executivos, para tocar o barco. Até ontem uma pessoa do clube falou uma coisa interessante. Falou que a equipe de 2013 era uma equipe de contenção, para conter gastos. E hoje eles trabalham mais no sentido de, digamos, criação, para gerar receitas e alavancar a receita do clube. Ou seja, perfis diferentes dos profissionais. Agora aperta o cinto, agora não. Agora eles têm que fazer essa máquina gerar mais dinheiro. No meio disso tudo, o Flamengo tem nada menos do que 1 bilhão, é isso mesmo, vou repetir, hein? 1 bilhão para investir. Claro que isso conta também a folha salarial do Flamengo, que é muito alta. O que o Flamengo precisa fazer para melhorar ainda mais esse time, mudar o perfil? O BAP falou uma outra coisa. Ele não quer mais jogadores acima de 26 anos, 26,5, que é a idade ali de auge, sei lá, dos jogadores. Então, primeiro é o seguinte, todo clube teve a mesma oportunidade de se organizar em algum momento e começar a pagar suas dívidas. Todos tiveram essa possibilidade. Mas o Flamengo fez e o Palmeiras fez. Os outros estão aí, com dívidas enormes, parece que não tem a mínima importância. O dinheiro vai brotar de algum lugar, outros ganham títulos e dão uma abafada na desastrosa situação econômica, administrativa, política do clube, né? E assim vai, né? Só que eu não sei até onde vai, porque as coisas mudaram, né? As cobranças vão aparecer, a obrigação de pagar, que não deveria ser uma obrigação, deveria ser uma coisa, um comportamento natural, né? Vai começar a ter, os clubes vão ter que começar a pagar o que deve. Essa questão das contratações começarem a ser diferentes é um modo inteligente
Porque eu ia fazer essa crítica antes. Apesar dos títulos todos que o Flamengo ganha, com mérito, organização, melhor time, um ótimo treinador, a torcida imensa, enfim, tudo está funcionando maravilhosamente bem. Só que eu acho que não tem nenhum clube, mesmo sendo o Flamengo ou o Palmeiras, nenhum clube que se pode dar o direito de gastar muito com uma folha salarial e ter um número muito grande de jogadores que você não vai ter retorno de mercado. Ok, Jorginho caiu com uma luva, caiu, foi imprescindível nos títulos que o Flamengo ganhou, foi, mas todo o dinheiro que o Flamengo está gastando com o Jorginho, salários, os prêmios e tudo mais, no Jorginho não tem retorno, que não vai ter mercado. Se ele continuar jogando futebol, ele vai sair gratuitamente e vai para algum lugar. E assim no elenco do Flamengo tem vários. Só que o Flamengo tem receita. Só que eu acho que o BAP, diferentemente, o BAP e a direção dele, diferentemente da grande maioria dos dirigentes do futebol brasileiro, ele viu, apesar de uma receita gigantesca, ele viu uma mínima possibilidade de, num futuro médio ou mais distante, possa que se criar um problema com a falta de receita de venda de jogadores, né? Que é uma receita que o Flamengo sempre teve. O Flamengo sempre formou jogadores incríveis e vendia, né? Teve uma época, 81, por exemplo, mais da metade do time era tudo feito em casa. Eu chegava lá no treino, quando eu joguei em 93, tinha um quadro lá gigantesco no Flamengo, que era Júnior, Leandro, Moser, Tita, Andrade, Adílio, Zico, Cantarelli. Bom, craque o Flamengo faz em casa. Era um quadro gigante lá, nem sei se tem ainda na Gávea. Mas tinha, porque era isso, né? Então, eu acho que assim, o Flamengo se reorganizou, pagou suas dívidas, começou a ter uma receita enorme, começou a fazer grandes times, começou a contratar bem pontual, contrata jogador para ser titular, começou a ganhar títulos um atrás do outro. Hoje a distância aumentou do restante do grupo do futebol brasileiro, de Série A. O Flamengo, a cada ano, dá 4, 5, 6, 7 passos à frente e os caras ficam estagnados. O Palmeiras anda, acompanha, mas não está mais acompanhando tão de perto assim. E aí, eu acho que essa mudança de pensamento, que eu acho que não vão ser todas as contratações abaixo de 26 anos. É claro que se pintar um ou dois grandes jogadores no mercado, que você não vai precisar pagar o cara, e o cara chega para ser titular e fazer a diferença, o Flamengo vai continuar contratando esses caras. Mas eu acho que com o planejamento de contratação, a maioria dos jogadores vão ser esses aí de 26 para baixo. Para além de dar títulos, além de aumentar a qualidade técnica, também ter receita de mercado, que é o ideal para um grande clube. Você ter receita de bilheteria, de patrocinador, de televisão, de não sei o que mais, não ter dívidas, ter um balanço gigantesco e, ao mesmo tempo, você olhar no seu elenco e ter possibilidade de alguém se interessar. E como você não tem problema financeiro, você pode exigir o preço que você quiser, que vale o jogador. Você não precisa ficar vendendo grandes jogadores com preço baixo porque você está enforcado. O Flamengo não está enforcado. O Flamengo vai vender jogadores que ele contratar mais jovens ou aqueles que se destacarem da base, ele vai vender com um preço que ele acha justo. E o outro time compra ou não. Porque se não comprar, esse jogador é importante para o elenco e pronto. Então eu acho que o Flamengo está cada vez mais se ajustando melhor dentro de um cenário de um futebol organizado, de um futebol europeu dos grandes clubes, sabe? Eu acho que o Flamengo está cada vez mais dentro disso. O outro ponto sobre essa história da base, né, que o BAP falou, Mauro, que o Flamengo não depende mais de venda da base como outros clubes dependem, né? Só para fazer uma comparação, nas últimas entrevistas que o Casares, presidente de São Paulo, deu, ele falava, não, São Paulo, o futebol brasileiro é financiado por venda de jogadores da base. Bom, o Flamengo não é mais, já mudou essa história. Inclusive ele ontem falou com relação à base, né? Que eles estão reestruturando a base, investindo em jogadores mais novos, 15 anos, algo em torno disso, né? E que acham que vai ter um período que o Flamengo não vai ser tão competitivo na base, que eles estão mirando mais adiante, estão reestruturando o departamento ali de futebol nesse segmento, né?
Eu acho que com relação à base, para mim, um assunto que me chama a atenção é a pataquada do Zé Boto, né? O diretor de futebol que deu uma entrevista lá para um podcast em Portugal. Aí falou que o João Vitor, o garoto que não se ouve bem contra o Sport e o Fluminense, e que o tempo todo esteve integrado ao futebol profissional, ele tem só 18 anos, que não pode mais jogar no Flamengo. Ele vai ter que vender. Ele fala que o jogador tem um futuro promissor, vai ser sucesso daqui a 5, 6 anos lá fora, mas que tem que vender porque não consegue jogar, porque aqui no Brasil a pressão é muito grande, sabe? É muito grande, sim. Na Europa não tem nada disso, né? Na Europa, é só ver, se você quiser um caso extremo, ver o que o Vinícius Júnior enfrenta. Tem vários casos. Oi? O Endrick? Exato. Pressão de todo tipo. Por racismo, porque não está jogando bem, por isso, por aquilo outro. E acontece com vários jogadores. Vários jogadores. Não é um caso ou outro, não. Aí discurso como se aqui nós fôssemos assim uns diferentões. Isso acontecesse aqui. E lá eles fossem, sei lá, não sei se mais elegantes, mais, sabe, sobe. Porcaria nenhuma. Quer dizer, e aliás, isso é papel dele, né? Se um garoto da base sobe e não está preparado, joga mal, é culpa dele e do técnico também, né? E aí eles têm que recuperar o jogador e relançar, que é um dos principais jogadores da base do Flamengo hoje, com passagem de seleções de base, evidentemente, né? Eu acho que esse que é o ponto que o BAP tem que ficar atento e cobrar. Porque que discurso é esse? O detalhe, você desvaloriza o jogador, né? Você chega numa entrevista lá fora e fala que esse jogador aqui, olha, é muito bom, mas ele não tem mais condição de jogar aqui porque ele fez 2 jogos ruins e a torcida pega no pé. E nem pegou tanto no pé assim, não. Detalhe, ele conviveu com o Wesley, né? O Wesley foi super perseguido e foi muito bem vendido para Roma. Deu a volta por cima. Acho que esse é um ponto no meio dessas notícias boas do Flamengo que as pessoas têm que ficar atentas, né? As entrevistas geniais do senhor José Boto. Cada uma pior que a outra. Outra notícia boa para o Flamengo, o ranking da CBF foi atualizado e o Flamengo está lá liderando também o ranking da CBF. Olho na tela, que a gente vai mostrar o ranking aí para vocês. O Flamengo lidera e a grande novidade, outra novidade, o Corinthians ultrapassou o Palmeiras no ranking da CBF, foi para a 2ª colocação. Palmeiras é o 3º, Atlético Mineiro é o 4º, São Paulo é o 5º, Fluminense 6º, Botafogo, Atlético Paranaense, Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio, Fortaleza, Internacional, Red Bull Bragantino, Santos, Juventude, Atlético Goianiense, América e Vitória, os 20 primeiros colocados do ranking da CBF. É o 6º ano consecutivo, né, que o Flamengo é o líder do ranking. E o salto do Corinthians, pulando para a 2ª colocação, é por conta da conquista da Copa do Brasil. Esse